Hoje eu vou te apresentar 6 bibliotecas do Python que você provavelmente não conhece e que vão aumentar a sua produtividade em programação. Mas antes, se você é novo aqui no canal e quer aprender mais sobre Python, então já clica aqui embaixo e se inscreva para poder ficar por dentro dos próximos vídeos sobre programação e tecnologia. Eu sou Dalton Peixoto e a primeira biblioteca que você provavelmente não conhece é a biblioteca Begins. Quando se trata de interfaces de usuário, a maioria dos programas Python começa com aplicativos de linha de comando, e muitos permanecem assim até por um bom tempo. Afinal, nem sempre vale a pena desenvolver uma interface gráfica para cada projeto. Nesse caso, faz sentido oferecer aos seus usuários a melhor experiência possível, já que programas por linha de comando assustam alguns usuários. Sendo assim, a biblioteca Begins fornece uma maneira simples e intuitiva de definir argumentos, permitindo que os desenvolvedores se concentrem em escrever o seu código em vez de se preocupar com a análise de argumentos de uma linha de comando comum. Um fato interessante sobre Begins é que ela permite que os desenvolvedores usem anotações de função para definir argumentos de linha de comando, tornando assim mais fácil criar um código que inclusive é autodocumentado. Ainda falando sobre o terminal e linha de comando, a próxima biblioteca dessa lista é o Colorama. Talvez essa seja a mais conhecida dentre todas as que vamos falar aqui hoje, porque o Colorama é uma biblioteca que facilita a adição de cor e estilo à saída do terminal. Ela fornece uma maneira simples e multiplataforma de usar códigos e escape ANSI, permitindo que os desenvolvedores criem interfaces de linhas de comando coloridas e visualmente atraentes. Um uso bem legal dessa biblioteca é na criação de jogos, que deixa o terminal todo colorido de acordo ali com as ações que está tendo ali no jogo. Agora, saindo um pouquinho do prompt de comando e evoluindo a nossa aplicação para uma interface gráfica, a gente tem o PyQt que é uma biblioteca gráfica construída em cima das bibliotecas PySide e NumPy. Ela é mais usada em aplicações matemáticas, científicas ou então de engenharia. E apesar de ser escrita inteiramente em Python, a biblioteca é muito rápida graças ao seu uso intensivo do NumPy para cálculos numéricos e do framework GraphicsView para exibição rápida ali das interações do usuário. Muitas aplicações de visualização de dados em tempo real usam PyQt por conta da sua velocidade e de desenho de vetorização, que é muito útil para exibir dados que mudam assim repentinamente. Se você já tem familiaridade com front-end e construção de sites, vai adorar a próxima biblioteca do Python da nossa lista, que é o PyWebView. Ela permite que você exiba conteúdo HTML em sua própria janela GUI nativa. Ela fornece uma maneira leve e multiplataforma de criar aplicativos desktop usando tecnologias web como o HTML, o CSS, o JavaScript. E a vantagem do uso do PyWebView é na criação de aplicativos desktop híbridos, ou seja, onde a interface do usuário é construída usando uma tecnologia web, enquanto a lógica do back-end é totalmente escrita em Python. Já a próxima biblioteca que vamos falar aqui é muito útil para poder fazer o monitoramento do seu sistema operacional. Para fazer monitoramento do sistema, perfilamento, a limitação dos recursos dos processos e gerenciamento de processos em execução. Inclusive, se você não sabe o que é perfilamento ou para que serve isso, já comenta aqui embaixo perfilamento, que se tiver bastante comentários assim, eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. E claro, aproveitando, já deixa também o seu like nesse vídeo, se você já está gostando aqui dessa lista de bibliotecas. Bom, voltando agora para a quinta biblioteca da nossa lista, que é o PS-Util. Uma biblioteca multiplataforma usada para recuperar informações sobre a utilização do sistema operacional, como por exemplo o uso da CPU, o consumo de memória RAM, o espaço nos discos de trabalho que tem disponível, o tráfego da rede, sensores, entre muitas outras coisas. Além de tudo isso, ele ainda consegue trazer as informações dos processos do sistema operacional também. Por isso, ele é comumente usado na criação de ferramentas de monitoramento do sistema, para trazer dados detalhados sobre o uso dos recursos do sistema e fornecer um feedback em tempo real ali para os usuários. E agora, chegando na nossa última biblioteca do Python, que você provavelmente não conhece, temos o Watchdog. Watchdog é uma biblioteca Python que permite monitorar eventos do sistema de arquivos. Ela fornece uma maneira simples e multiplataforma de observar mudanças em arquivos e diretórios. Você pode usá-la na criação de ferramentas de backup, por exemplo, onde ele pode ser usado para fazer o backup automático de algum arquivo sempre que ele for modificado. Mas me conta aí, o que você achou dessas bibliotecas? Você já conhecia alguma delas ou já usou alguma em seu projeto? Se você quer aprender mais sobre Python, eu recomendo assistir esse outro vídeo aqui em que eu trago um roadmap completo das rotinas de estudo que você pode montar para poder aprender Python desde o zero e se tornar um especialista nessa linguagem. Então já clica aqui e bora conferir o vídeo.